Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo nós iremos trabalhar sobre um simulado sobre SINASE, a lei que trata sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a Lei 12.594 de 2012. É um assunto que está sendo cobrado em muitos editais, é um assunto também que muitas pessoas têm pedido, solicitado, para que eu pudesse gravar alguma coisa, algum material a respeito desse ponto, e eu decidi trabalhar um simulado para que você possa saber quais são os pontos mais importantes sobre esse assunto que podem ser cobrados na sua prova, no seu edital, beleza? Então, papel e caneta na mão, lembrando, material gratuito lá no grupo do Telegram, é só acessar o link, está mais abaixo aqui, só você rolar um pouquinho, que você vai achar aí o nosso link, que vai te levar diretamente para o nosso grupo de estudos do Telegram, e lá você vai adquirir o material gratuitamente. Vamos então para a tela. Nós temos aí então o simulado SINASE, que vai trabalhar aí sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Lei 12.594 de 2012. Primeira questão diz o seguinte: a Lei Nacional, a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Lei do SINASE, regulamenta que esse ponto aqui é um ponto importante porque ele vai trabalhar a apresentação, ele está fazendo uma pergunta sobre a apresentação do que vem a ser o SINASE, o que o SINASE regulamenta. Vem comigo. A execução das medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes em conflito da lei, padronizando o atendimento e o processo de apuração das infrações cometidas. É justamente isso que fala o cabeçalho inicial de apresentação do SINASE, e ele vai trabalhar justamente aí sobre as medidas socioeducativas destinadas a adolescentes. Importante, medida socioeducativa só para adolescente. E criança que comete ato infracional. Nós temos aí, além justamente de se enquadrar em ato infracional, você não vai aí trabalhar com a criança na perspectiva socioeducativa, mas na perspectiva protetiva. Então a medida é protetiva e para o adolescente socioeducativa, beleza? Então a clientela, adolescente, tá bom? Se na sua prova colocar criança adolescente, errado, porque medida socioeducativa só para adolescente. Então pode colocar aí gabarito, letra A. Segunda questão diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro, administrativo que envolve desde o processo de apuração do ato infracional até a execução da medida socioeducativa. Aqui é a descrição do SINASE, ok? Uma questão atualizada que está pedindo para você aí, para que você possa realmente saber o que vem a ser a lei do SINASE. Então pode gabaritar aí, gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte: de acordo com o SINASE, é competência dos estados. Aqui, importante lembrar que o SINASE tem os pontos que vão tratar das competências da União, dos estados, do município, e também vai tratar das competências do Distrito Federal. O que você precisa fazer? Você precisa conhecer quais são essas competências de acordo aí com o SINASE. Ponto de prova, ponto importante. Vem comigo. Formular, instituir, coordenar e manter o sistema municipal de atendimento socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo estado. Aqui, pessoal, municípios, ok? Municípios. Lá no seu artigo 5º, e no seu inciso 1º. Está pedindo aí dos estados elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. Aqui, no caso, é competência da União, ok? Inciso 3º, artigo 3º, inciso 2º, ok? Garantir defesa técnica
do adolescente a quem se atribua prática do ato infracional. Aqui, pessoal, é o nosso gabarito. É o nosso gabarito. Por quê, pessoal? Aqui, competência dos estados, de acordo com o artigo 4º e o seu inciso 8º, ok? Formular e coordenar a execução da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. Aqui é União, aqui vai ser União, artigo 3º, no seu parágrafo, no seu inciso 1º. Inciso 1º. Elaborar o plano municipal de atendimento socioeducativo em conformidade com o plano nacional do respectivo plano estadual. Aqui, pessoal, você tem o artigo, aqui você tem município, e você tem o artigo 5º e o seu inciso 2º. Então, nosso gabarito aí, letra C. Gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte. Segundo a lei SINASE, em seu artigo 15, são requisitos específicos da inscrição de programa de regime de semi-liberdade ou internação. Assinale a alternativa incorreta. Aqui está trabalhando as questões voltadas para o regime de semi-liberdade e internação e está pedindo para você me dizer qual não faz parte desse programa de regime de semi-liberdade ou internação. Vem comigo, então. A comprovação da assistência de estabelecimento educacional com as instalações adequadas e em conformidade com as normas de referência. Aqui, pessoal, está certo, inciso 1º, faz parte do programa de regime de semi-liberdade e internação, tá? A previsão do processo de requisitos para a escolha do dirigente, correto também, faz parte aí, questão correta. A apresentação das atividades de natureza individual e específica, apesar de estar descrevendo o inciso 3º, está incorreto em dizer que é individual. Na verdade, é coletivo, ok? A questão está errada por conta disso. A definição das estratégias de gestão de conflito, certíssimo. Inciso 4º. A previsão de isolamento cautelar, exceto nos casos previstos no parágrafo 2º do artigo 49 desta lei, e a previsão do regime disciplinar em termos do artigo 72 desta lei, também está correto, de acordo com o inciso 5º. Então, nosso gabarito aí é o gabarito letra, a questão C, certo? O item C, porque trocou aí a natureza coletiva pela natureza individual. Lá no inciso 3º fala que é a apresentação das atividades de natureza coletiva. Beleza, pessoal? Então, nós temos aí a questão C como sendo aquela que está sendo incorreta. Próxima questão diz o seguinte, pessoal. De acordo com a lei do SINASE, a incompletude institucional é o entendimento de que as instituições que recebem aos adolescentes, as instituições de sistema socioeducativo que atendem aos adolescentes, não conseguem abarcar todas as possibilidades desse adolescente. Ou seja, não conseguem contemplar tudo aquilo que corresponde aos direitos e também que corresponde ao sistema socioeducativo. Então ela vai precisar de outros setores para que possa completar esse sistema socioeducativo, beleza? Então vamos lá para a questão. Constitui-se princípio fundamental e orientador do sistema socioeducativo. De acordo com esse princípio, o sistema socioeducativo caracteriza-se pela corresponsabilidade das políticas setoriais destinadas ao atendimento aos adolescentes. É justamente isso. É quando você institui, quando você fomenta políticas setoriais de parceria para o atendimento aos adolescentes. Então, questão aí
corretíssima. Pode gabaritar, questão correta. Próxima questão diz o seguinte: o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, caracteriza-se por ser um programa de atendimento à organização e ao funcionamento por unidade das condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas. Aqui, pessoal, a característica do SINASE está lá no artigo 1º, no seu parágrafo 1º. Aqui está solicitando que você conheça a letra da lei. Então, a letra da lei não corresponde às características da letra A. Vem comigo. Uma equipe técnica interdisciplinar que compreende profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social. Também não. Já posso passar para o próximo. Um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distritais e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescentes em conflito com a lei. Essa é justamente o que fala o artigo 1º no seu parágrafo 1º. Pode colocar então gabarito letra C. Próxima questão diz o seguinte: no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, que regulamenta a execução de medidas destinadas a adolescentes de prática de ato infracional, compete à direção do programa prestação de serviços à comunidade ou de liberdade assistida. Aqui está falando de duas questões importantes: prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida. E ele está perguntando qual é o conceito que se encaixa dentro dessas duas expressões. Vem comigo. Encaminhar o adolescente para o orientador credenciado e supervisionar o atendimento, o desenvolvimento da medida. Aqui está de acordo, pessoal, com o artigo 13 e o seu inciso 3º, que trata sobre essas questões de prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida. Para que a gente possa mapear certinho aí, vamos para as próximas questões? Vem comigo. A previsão do processo e dos requisitos para a escolha do dirigente. Aqui está falando a respeito de semi-liberdade ou internação. Internação, ok? E nós estamos procurando um conceito de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. A apresentação das atividades de natureza coletiva, também semi-liberdade ou internação. A comprovação da existência do estabelecimento educacional com instalações adequadas e em conformidade com as novas normas de referência, também semi-liberdade e internação. Disponibilizar informações sobre atendimento socioeducativo, também semi-liberdade ou internação. Então, da letra B até a letra E, está se tratando de semi-liberdade ou internação, e nós estamos procurando prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida. Então, nosso gabarito aí confirmado, letra A, ok? Próxima questão diz o seguinte: a execução de medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, entre elas advertência, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, internação em estabelecimento educacional, é regulamentada pelo SINASE, que apresenta. Aqui mais uma vez, pessoal, está perguntando qual é a função do SINASE, beleza? O que é o SINASE? Vem comigo então. Aqui mais uma vez, artigo 1º, parágrafo 1º. A mesma questão lá. Política de atenção à infância e adolescência, não. Olha só, infância não, porque o SINASE vai tratar de medida socioeducativa. Aqui não coloca infância, beleza?
Os parâmetros mais objetivos e procedimentos mais justos que evitem e limitem a discricionariedade, também não. A municipalização de programas de meio aberto mediante articulação de políticas intersetoriais, não. O conjunto ordenado de princípios, regras e critérios para a execução de medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes em conflito com a lei. Gabarito aí, pessoal, letra D, de acordo aí com o artigo 1º, parágrafo 1º. Então, uma dica muito importante de prova, se ligue no artigo 1º, parágrafo 1º, porque pode te garantir aí uma questão quando se trata desse assunto. Vem comigo, próxima questão, diz o seguinte: o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, aprovado pela Lei 12.594 de 2012, representou um avanço no que se refere ao trato do direito dos menores que cometem atos infracionais. Sobre esse tema, julgue o item abaixo. São direitos do adolescente submetido ao acompanhamento de medida socioeducativa. Será acompanhado por seus pais ou responsável por seu defensor em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial. Questão correta, de acordo aí com o artigo 49 e o seu inciso 1º, ok? Próxima questão diz o seguinte: de acordo com o SINASE, compete à União, é competência da União. Vem comigo. Elaborar plano estadual de atendimento socioeducativo em conformidade com o plano nacional. Aqui é o Estado, tá certo? Aqui é responsabilidade do Estado, de acordo aí com o artigo 4º e o seu inciso 2º. Criar e manter programas de atendimento para a execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Aqui municípios, de acordo aí com o artigo 5º e o seu inciso 3º. Errado também. Cumulativamente, as competências dos estados e dos municípios. Aqui, pessoal, é DF, ok? Artigo 6º, certo? Contribuir para a qualificação e a ação em rede dos sistemas de atendimento socioeducativos. Aqui é o nosso gabarito. De acordo aí com o artigo 3º e o nosso inciso 5º. Nosso gabarito, então. Vamos aqui ver a letra E, vamos garantir a letra E. Garantir defesa técnica do adolescente a quem se atribui a prática do ato infracional. Aqui, pessoal, é Estado, ok? Aqui é competência do Estado. Artigo 4º, inciso 8º, ok? Inciso 8º. Então, aqui é a atribuição da União, responsabilidade da União, ok? Portanto, o nosso gabarito aí, letra D. Beleza, pessoal? Então nós temos aí todas as competências que foram trazidas aqui para o nosso entendimento. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.